Você já ouviu falar sobre parafusos na coluna, né? E isso assusta, eu imagino. Hoje eu vou te falar quando que a gente coloca parafusos na coluna. Eu sou o Dr. Afonso Aragão, eu sou neurocirurgião. Se você quiser saber mais sobre doenças de coluna, já se inscreve aqui no canal. Hoje eu vou falar desse paciente que tem essa imagem aqui do lado. Paciente com 50 anos de idade. Ele havia sido submetido a uma cirurgia na coluna há muito tempo atrás para remoção de uma hérnia de disco em L4, L5, entre a quarta vértebra lombar e a quinta vértebra lombar. A cirurgia lá naquela época foi tudo bem, sem qualquer problema, o paciente ficou bem, mas recentemente ele começou com muita dor nas costas, na lombar e uma leve dor na perna. Ele chegou no consultório falando assim: doutor, eu não aguento mais a minha lombar, tá doendo muito, qualquer movimento que eu faça, o bicho tá pegando. E nessa imagem aqui a gente vê uma ressonância de coluna lombar. Aqui a gente vê L1, por exemplo. L1 quer dizer que é a primeira vértebra lombar, L2 a segunda vértebra lombar e aqui sucessivamente L3, L4 e L5. T12 é a 12ª vértebra torácica. Eu quero que você note a diferença desse disco aqui, ó, entre L1 e L2 e L4 e L5. Olha como esse aqui ele é pretinho por fora e cinza por dentro, né? Isso é um disco quase normal, muito perto da normalidade. E esses discos aqui embaixo, L2, L3, L3, L4, L4, L5 e L5, S1, ele já tem um desgaste, uma degeneração, uma discopatia. Com destaque para esse disco aqui, ó, esse amortecedor entre L4 e L5. A gente vê uma bolinha aqui, isso aqui é a hérnia de disco. A hérnia de disco lombar é um núcleo do babalu. Lembra do chiclete babalu? Quando a gente morde o chiclete, ele vaza e vai lá e comprime o nervo. Isso é uma hérnia de disco, é o vazamento do núcleo pulposo, que é uma parte do disco intervertebral. E sem esse amortecedor, sem esse disco intervertebral, o paciente passa a ter muita dor lombar. É muito comum o paciente queixado de muita dor quando se movimenta, quando vai levantar, sente a coluna pegar e travar. Nesse caso, a gente tem que lembrar que é a segunda cirurgia desse paciente e ele tinha muito mais dor nas costas do que dor na perna. O que eu propus para ele então é remover essa hérnia de disco e fazer uma artrodese, uma colocação de parafusos em L4 e L5. A cirurgia que a gente faz chama-se artrodese lombar com TLIF e eu vou te explicar detalhadamente o que é isso. Aqui a gente tem uma imagem pré-operatória, tá? E aqui a gente tem uma imagem pós-operatória. O que eu quero que você note a diferença? Olha aqui L4, L5, onde tem aquele disco doente, e olha aqui o pós-operatório. Olha a diferença de altura. Aqui a gente tem uma altura muito reduzida e aqui a gente restabeleceu a altura desse espaço intervertebral. O que a gente fez nessa cirurgia? A gente colocou parafusos em L4 e parafusos em L5 e colocou um cage, um calço aqui na frente para a gente ganhar essa altura que a gente tinha perdido aqui. Aqui eu trouxe uma imagem para você entender exatamente onde a gente coloca esses parafusos. A gente coloca no pedículo, que é essa parte aqui da vértebra aqui, que ela une os elementos posteriores com os elementos anteriores. Então a gente coloca parafusos aqui, ó, dos dois lados, tanto do lado direito como do lado esquerdo. E quando a gente faz um corte sagital, olhando o paciente lateral, fica mais ou menos aqui como a gente vê nessa imagem aqui A. E aqui a gente tem na imagem A e a imagem B, onde a gente coloca os parafusos. Olha aqui, é o pedículo. O parafuso vai ficar mais ou menos assim. E aqui nessa parte aqui, a gente tira o disco e coloca o cage. Aqui eu trago o desenho dos cages para você entender qual que é o posicionamento dele. Olha essa imagem aqui, ó. A gente coloca um calço lá para restabelecer a altura desse disco, desse espaço que a gente perdeu. Ele fica mais ou menos nessa disposição. E esse cage, ele pode ser feito de dois materiais, ou titânio ou PIC, que é um polímero que não vai desgastar com o tempo. Esses materiais, eles não vão ficar apitando em porta de banco ou aeroporto, fica tranquilo. Mas doutor, é todo paciente com hérnia de disco que vai precisar colocação de parafuso? É claro que não. É só a menor parte dos pacientes. Nesse caso em específico, o que a gente tinha? Um paciente que já teve uma hérnia de disco no passado e recidivou, teve uma hérnia de disco no mesmo local. Então a gente optou por colocar parafusos para fixar e evitar que essa hérnia recorra. Um outro caso que a gente coloca parafuso é quando a gente tem uma espondilolistese, um escorregamento de uma vértebra sobre a outra. Mas isso é um tema já para outro vídeo. O mais importante é avaliar com muito critério. A cirurgia de coluna ela é muito boa, mas ela tem que ser muito bem indicada. A gente não pode sair operando todo mundo. No caso desse paciente em específico, a cirurgia foi um sucesso. Ele já fez o retorno com 3 meses de pós-operatório comigo. Ele ficou 2 dias internado e aí ficou fazendo fisioterapia do primeiro dia pós-operatório até o 3º mês pós-operatório. Eu já liberei esse paciente para academia, porque agora o reforço muscular é muito importante para evitar um desgaste maior dos outros discos. Colocar parafuso na coluna não é uma sentença. Às vezes é justamente isso que vai restabelecer
restabelecer a qualidade de vida do paciente. Se você tem dúvidas sobre hernia de disco, dor lombar ou problemas de coluna, escreve aqui nos comentários que eu vou usar a tua pergunta para fazer um novo vídeo. E não se esquece de mandar esse vídeo para quem tem problema de coluna e se inscrever aqui no canal. Um abraço!